Bom, tá entrando no vídeo, né, agora? De 30 segundos. Tá aparecendo esse monte de coisa na mesa aqui? Tá. Tá. Ah? Tá. Não, mas aqui no cantinho, esse meu encrenca aqui, ó. Tá. Meu depósito de coisa. Tá aparecendo mesmo? Tá. Uhum. Tá, parece a mesa toda. Já, tá. Peraí. Tá aparecendo. Já apareceu até no chat ao vivo. Já. Legal. Bem, gente, Tá, eu vou tirar do mute, peraí. já tá. 3, 2, 1. Ao vivo tem essas coisas, né? Não, tem essa Tá, eu vou coisa. tirar do mute, peraí. Pode abaixar. 3, 2, 3, 2. Bem, gente, hoje a gente está aqui com a Adriana Caeiro. Ela é terapeuta, é especialista em relacionamento tóxico e passou por esses momentos. Ela escreveu esse livro, Parece amor, mas é abuso. Parece Amor, mas é Abuso. Fazer merchan. Fazer merchanzinho? Fazer merchan. Onde que compra? Ele tem as 3 versões. O físico, que está na sua mão, o PDF e o Kindle. Então, o físico está no Mercado Livre, o PDF está na Hotmart e o Kindle está no Amazon. Então, se colocar o nome do livro, você escolhe a opção que você quer comprar. Então, depois a gente vai colocar no link da bio aqui do próprio vídeo, para a gente saber o merchanzinho, né? Sem falar. Kleber, começa, por favor. Então vamos lá. Boa noite, pessoas. Tudo bem? Bom que a gente agradece primeiro que a Adriana apareceu aqui. Durante a semana complicada, à noite, tem um monte de coisa para fazer, né? Às vezes atrapalha a nossa agenda. Então, primeiro, já te agradeço pela presença. Agradecer ao Leandro ali, que está nos comandos da mesa de áudio, de vídeo. O Rafael e pela presença de vocês também. Então vamos lá. Por que a gente chamou a Adriana aqui hoje, né? Por que ela aceitou o convite também? Porque relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, é um tema que está sempre permeando as discussões. Só que muitas pessoas, às vezes, não conseguem identificar se elas estão, de fato, no relacionamento abusivo, se elas estão no relacionamento tóxico, se é só uma situação ali que pode ser resolvida na conversa, ou se, de fato, existe um problema grande de relacionamento. Tá? Então, por isso que a gente está aqui conversando hoje, porque ela conhece isso, ela vivenciou isso, ela conhece pessoas que vivenciaram isso, então nada melhor uma especialista do que ela para conversar sobre isso, correto? Nós vamos responder as perguntas que vocês enviarem no chat aqui, nas perguntas que a gente já recebeu no Instagram, já temos uma lista de perguntas aqui. Aí pode mandar perguntas, tá? Pode mandar qualquer pergunta que você queira. Toda pergunta é pertinente. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa que está, de repente, com vergonha de perguntar. Ok? Então, começando primeiro, boa noite, Adriana, por favor, sua apresentação. Boa noite, obrigada pelo convite. Então, vamos falar sobre relacionamento abusivo, que é um tema que eu vivenciei durante 6 anos no casamento. E depois que eu vi onde eu estava, o que eu vivia e como eu cheguei naquela situação, eu escrevi um livro, porque como terapeuta eu fui me aprofundar no tema, porque eu tinha um grande medo na época, que era, eu não quero viver isso de novo. Mas como não viver isso de novo? Se eu passei 16 anos vivendo uma coisa que eu não conhecia. Então, aí surgiu o livro, onde ele é um guia. As leitoras e os leitores que leram, às vezes escrevem assim, nossa, esse livro é um guia. Porque eu dou o início, o meio, o fim e o pós. Eu digo assim, tem vida feliz após o abuso. E eu tô aqui. Muitas outras pessoas conseguiram sair. Então, há vida feliz depois do abuso. Você só precisa entender o que você está vivendo. Então, a gente vai falar sobre esse caminho hoje, que é possível. É possível, sim, viver uma vida tranquila, sem todos os traumas que isso traz, porque traz muitos traumas. Seja, o meu foi 16 anos, se você ficar 6 meses, 1 ano, se você ficar 30 anos, você vai carregar histórias, traumas, dramas, mas é possível viver uma vida tranquila. Maravilha, isso já dá esperança para um monte de gente. Agora, primeira questão, então.
né, que deve ser, inclusive, o início do livro. Como a pessoa identifica que ela está vivendo um relacionamento abusivo? Né? Quais os sintomas, quais os indícios, o que ela tem que detectar ali para falar, opa, né, para acender o sinal de alerta. Tem muito conteúdo do livro. Eu digo assim, eles quando eu falo eles, lê homem e mulher, tá? Uhum. Lógico que eu estou falando com uma visão feminina de um relacionamento heterossexual. Então, põe-se na situação que você vive, né? Então, eu digo assim, eles sempre deixam sinais. A gente só precisa aprender a ler. E os sinais são, no meu Instagram, eu coloco perfil de Tinder, onde a pessoa, ao se descrever, já é abusiva. Então, as minhas seguidoras adoram, porque elas falam, nossa, eu nunca pensei que essa frase, essa palavra, era indício de uma relação abusiva. Então, como que a gente consegue a ler isso nos relacionamentos? Existe uma coisa que os abusivos não têm, que é paciência. Então, o primeiro indício ele vai sempre, ou ela, vai sempre te pressionar para você entregar o que ele quer agora. Então, você conhece a pessoa, daqui 3 horas ele já fala, você é a pessoa da minha vida. Eu vivi esperando você na minha vida. E aí começa um fenômeno que é chamado love bomb, que é bombardeio de amor. Esse bombardeio de amor é o que faz... Eu vou colocar vítima, tá? Uhum. Eu coloco no livro vítima entre aspas. É só para as pessoas identificarem os papéis. Sim. Mas faz a vítima se tornar dependente daquela relação. Porque é muito amor, é muito cuidado, é muito zelo, que parece amor, mas é abuso. A intensidade no início já é um alerta Sim. para a pessoa. Sim, total. Porque Pessoas muito intensas são mais passíveis de Seria abusivo? serem abusivas? não posso dizer isso, mas assim, porque cada abusivo tem o seu ritmo. Então a gente não pode dizer assim, mas é caracterizado a rapidez. Porque a pessoa abusiva, ela não quer viver o bombardeio de amor. Ela quer viver a próxima fase, que é o abuso. Então, quanto mais rápido essa pessoa viciar você nela, mais rápido ela passa para a fase 2, que é a fase do gaslighting, que a gente fala que tem esse termo, porque é a parte onde começa os abusos, onde ele te deixa confusa, dizendo assim, será que eu que sou errada? Não, porque ele briga tanto comigo, eu devo estar errada. Aí ele fala da tua roupa, do teu batom, do teu carro para homem, ou do seu emprego. Ele vai... no love bombing, ele te põe no altar. Então, você é tudo. Na fase gaslight, ele te derruba desse altar de uma maneira tão violenta que você fica confusa. Você fala assim, nossa, mas há 1 hora atrás ele dizia que eu era a pessoa da vida dele, agora ele está dizendo que eu sou pura, que eu não sei fazer as coisas, que eu não sei cuidar da minha vida, que se não fosse ele na minha vida, o que seria de mim? Isso gera muita confusão mental. Sim, relacionamento abusivo é uma montanha-russa. Você nunca sabe como a pessoa vai te tratar, como ela vai estar. Isso gera dependência. Porque você gera no teu cérebro aquela ansiedade de não saber como vai ser o encontro com essa pessoa. Porque se fosse ruim a todo tempo, a pessoa não teria uma continuidade. Não é ruim todo tempo. Então, a pessoa tem que dar um prazer de alguma forma para conseguir manter esse relacionamento dessa forma. Então, funciona assim, para o cérebro. Vamos falar sem romantizar, porque o relacionamento abusivo, você é pescado para ele pelo romantismo. Então, Hollywood tem muito a ver com isso. Né? As princesas, os reis, os príncipes, tem muito a ver com a gente estar nessas situações. Então, o que acontece? Na fase do bombardeio de amor, é a fase que vai mostrar para o abusador o quanto ele pode abusar ou não de você. Como é isso na prática? Ele te dá um bombardeio de amor, te dá muitas flores, te dá um jantar, um final de semana maravilhoso, cartas,
agora na carta, né? Mensagem no WhatsApp, no Instagram, sei lá onde. E aí você vai dizer, nossa, essa pessoa é da minha vida. E aí você se rende. Num segundo momento, ele vai te testando, ou ela vai te testando. Ela vai te reprimir. Então, ela vai dizer assim, fica quieta, você não sabe de nada. Se você aceita o que você disse, nossa, mas essa pessoa da minha vida, eu vou ficar quieta. O próximo abuso é maior. Porque ele entendeu, ele entendeu que você aceitou cala a boca. Então, ele vai entendendo quanto de margem de abuso ele pode. Até onde ele alcança. Uhum. E aí que vai a progressão, que eu falo no livro, todas as progressões, até onde pode chegar esse relacionamento. Até no feminicídio, que é o que a gente vê aí todos os dias acontecendo. Porque ninguém começa um relacionamento abusivo tomando tapa na cara. Ninguém começa um relacionamento abusivo sendo xingada. O relacionamento abusivo começa no mundo mais lindo que você possa ou não possa imaginar. Porque eu conto como foi meu bombardeio de amor. Você tem 16 anos. Desses 16 anos, quando que foi o start que você sentiu assim, hoje, agora que você consegue ver de fora, né? Porque na época, com certeza não. Mas qual que foi o start que você falou, você vê assim, a partir do primeiro ano, ou já desde o comecinho, o cara já começou a ser abusivo? Vamos lá. Fazendo uma retrospectiva, você diz? Agora que saiu, conseguiu sair. Eu conto no livro já, hein? É um spoiler, spoiler. Não, mas é bom, porque assim, como eu disse, eles não querem fazer bombardeio de amor. Não é o foco. O bombardeio de amor tem tempo para durar. Já é comprovado que o movimento de bombardeio de amor dura de 1 mês a 2 anos. É o que eles conseguem fazer de bombardeio de amor. Não mais, não muito mais que isso. O meu durou 8 meses. O seu durou 8 meses. Depois de 8 meses, quebrou o cristal. Outra dica. Como que você entende se você está num relacionamento abusivo? Diga não para a pessoa e veja como ele reage. Foi meu primeiro não aos 8 meses de relacionamento. Tá ouvindo, mulherada? Ou homens. Todo mundo. Fala não e vê a reação. Veja a reação. Porque se a reação for ruim, aí ó, pode estar começando a entrar. A minha foi muito ruim. Foi muito ruim. Ele estava com um pote, eu escrevo aí. Ele estava com um pote de açúcar na mão, era um café da manhã, dia de semana. E eu ia começar um emprego novo. Ele não queria que eu começasse nesse emprego. Aí. E eu, na época, não tinha noção. Né? Eu falei, imagina, eu preciso trabalhar, eu estou desempregada, eu preciso ajudar nas contas, a gente precisa evoluir e tal. E ele deixou chegar até o primeiro dia. E no primeiro dia, no café da manhã, no meu primeiro dia de trabalho, ele olhou para mim e falou assim, você vai mesmo? Eu falei, tô pronta, tô contratada. Ele pegou o pote de açúcar assim, que era de plástico, amassou. Eu lembro até hoje a cena do açúcar escorrendo assim do pote. É uma pessoa agressiva. Olha, você sente a plasticidade do momento, você viu? A doçura tá indo embora. Você viu o negócio? Olha, você viu? O Love Bomb foi embora. A doçura foi embora. Exatamente. Naquele dia acabou meu Love Bomb. A minha vida virou um inferno. Porque eu não recuei. Eu fui trabalhar. Eu fiquei nesse lugar 2 anos. E os 2 anos ele não me deu folga nem um dia sequer. Todos os dias tinha uma cena. Ou de ciúme, ou de diminuir o meu trabalho, ou falar dos meus chefes, dos meus amigos. Bom, enfim, ele sempre arrumava uma história para eu desistir. E eu não desisti, mas eu estava ali totalmente controlável. Porque ele entendia que eu não fiz o que ele quis, mas eu deixei aquilo acontecer, porque naquele momento desse pote, eu deveria ter feito minhas coisas e ir embora, e eu não fiz. E ele entendeu que ele podia aumentar o volume do abuso comigo. É isso, os sinais. Você disse não,
viu a reação e você aceitou, no cérebro do abusivo, ele diz assim, eu posso mais, porque ele não foi embora. Então, imagina, 16 anos, o quanto eu não aguentei de todos os tipos de abuso. Porque existem, na Maria da Penha, 5 tipos de abusos. Num relacionamento, a gente vive mais do que eles. Mas esses são os que caracteriza, por exemplo, um pedido de protetiva, um pedido de divórcio e outras coisas, de processo, né? E eu descrevo aí, hoje, muito mais no minha rede social, quais são esses tipos. E a gente vive muito deles numa fase progressiva, mas não assim, de 1 a 3 meses é abuso psicológico. Não, eles vêm todos meio que juntos, mas tem os piores, que é ao longo do tempo, que é o patrimonial, o sexual e o físico. Esses, quanto mais tempo você fica numa relação, mais você é abusada nesse sentido. E tudo começa pelo psicológico. Então, é identificar isso, assim, o que eu estou vivendo, essa pessoa realmente, isso é amor? Porque a gente não é constituído estruturalmente entendendo o que é um amor saudável. Eu sempre faço esse exercício, eu vou fazer aqui agora para quem está ouvindo e quem vai ouvir depois. Fecha os olhos ou só se concentra e olha à sua volta as relações que você conhece. Pai e mãe, irmão e cunhado, primos, tios, avós. Quais desses você pode dizer é um relacionamento saudável? A gente fica assustado quando a gente olha. Praticamente não tem. Não. Tem medo. Não, tem relacionamento abusivo em casa, né? Igual o amigo nosso que estava aqui, a mãe dele falava assim, eu vou me matar se você fizer tal coisa, se você fizer uma tatuagem no pescoço, é a maior... Então, aí você entende como é muito difícil entender o ciclo e sair disso, porque a gente é forjado, estruturado com relações abusivas. Como é que você vai ter relações saudáveis se você nunca presenciou um? Se você nunca pensou sobre? Por isso que eu disse assim, o livro precisa sair. Eu preciso dizer para as pessoas o que é e como faz para sair disso. Né? Porque não era só dizer para as pessoas que leem, olha, isto é um relacionamento abusivo. É dizer, saia desta forma, porque também existe a questão de como você vai sair disso. Porque existe muita violência na hora que a pessoa diz, não quero mais você. Muita violência. Hoje, eu acompanho muitas mulheres, eu trato muitas mulheres na terapia. Tem mães perdendo seus filhos por alienação parental, que não é, porque ele usa esses argumentos para tirar a criança por raiva dessa mulher. Vingança. Porque aí ele nota, a pessoa nota, o homem, a mulher, de que você acordou. E aí ele sente a recusa, aquela que você nunca deu, porque você sempre entendeu. Já presenciei caso da mãe falar mal pro filho do pai por motivos pessoais dela. Ela evita, fala, olha, você não vai conseguir tal coisa que seu pai não quer. E eu vejo que o pai tenta fazer o melhor. Existe os dois lados, né? Mas quando a pessoa é abusiva, quando esse ex-marido, esse pai é abusivo, ele vai usar todas as ferramentas para punir essa mãe. Ele não quer a criança, ele só quer punir a mãe. Tipo uma vingança. Uma vingança. Por a pessoa ter se libertado daquela relação. Isso tem aí no livro, chama difamação. Entra muito na fase da difamação. Porque depois que vocês... existe uma linha muito difícil quando você se liberta de um relacionamento abusivo. Porque a pessoa, ele não pode, o homem, a mulher, ele não pode declarar para a sociedade que ele é o culpado, que ele é o ruim da relação.
Então, ele, de novo, manipula informações, verdades ou não verdades, para difamar essa vítima. E aí entra o que a gente costuma ouvir na mídia, de que o homem ou a mulher diz assim, meu ex era louco, minha ex era louca. Você encontra uma pessoa, sei lá, primeiro encontro, aí você fala assim, como é que foi seu namoro, seu casamento, não sei o quê. Aí o cara vira assim, minha ex é louca. Acabou. Porque assim, se fosse uma relação saudável, ele não falaria, ou ela não falaria desta forma, com essa entonação, com essa energia. Talvez falasse assim, nossa relação não deu certo, era um pouco conturbado, a gente não se entendia. Não vai dizer assim, ela era louca, ele era louco. Entende? Você vai... Antes da gente continuar um pouquinho com o relacionamento abusivo, vamos falar de relacionamento tóxico, que foi, a gente estava tendo uma conversa aqui antes de começar, e ela estava me explicando a diferença de relacionamentos tóxicos. Contei até a história de um conhecido meu, que toda vez que eu saía com eles, com esse casal, Kleber, você conhece as pessoas envolvidas. Não precisa falar o nome, não. Não. Deixa Vai dar processo. Toda vez eles brigavam. Qualquer lugar era briga atrás de briga. Então, isso é um relacionamento tóxico. Não significa que ambos são tóxicos. Sim, ambos são tóxicos. Tá, que eu lembro até hoje, nunca vou esquecer, que eu peguei e falei assim para esse meu amigo, falei, fulano, quando ela estiver brigando, para. Se você briga, se você tá dando mais gás ainda, você tá jogando mais gasolina ainda na briga. Sim. E até então eu achei que meu conselho foi ótimo. Aí no dia seguinte, me liga, né? Rafa, não sei porque eu te escuto. Por quê? Aí ele, ela começou a discutir tudo, aí eu fiz igual você falou. Fiquei quieto, comecei a pensar em outras coisas pra raiva não subir, eu discuti. Aí ela viu que eu não tava brigando, começou a aumentar mais o tom. E pior, pegou uma caneta Bic e enfiou na perna. Falei, meu amigo, desculpa, meu conselho foi bom. Agora, se a menina da Bic não tá... Seu conselho foi bom. Mas nesse caso aí, ele poderia falar que a mulher era louca, tá vendo? Não. É que assim, a gente precisa entender os contextos, senão fica muito banal. Tudo é relacionamento abusivo. Tudo é isso, tudo é aquilo. E aí entra aquela história que a gente vê aí fora, que as pessoas, para se defender, falam assim, isso aí é mimimi porque não tá doendo em você. Pois é. Entende? Então a gente precisa olhar com um olhar muito realista as relações. Então, assim, basicamente, não vou aprofundar porque é muito extenso, mas assim, numa relação abusiva, existe o abusador e a vítima. Existe um lugar. Então, o abusador, ele é sempre maior que a vítima. A vítima não rebate. A vítima não responde. A vítima, ela sofre. Ela chora, ela se deprime. Se culpa, adoece, fica rodando, querendo entender, agradar, mudar aquela relação, porque foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 16 anos da minha vida tentando mudar aquela relação, indo para psicólogo, para psiquiatra, para a igreja, para tudo que falava assim, olha, ali é bom, eu ia. Porque a culpa era sua, né? Sim. Não, e eu pensava assim, eu entendia que ele tinha uma questão. Uhum. E isso eu falava para ele, casada, eu entendia que ele tinha uma questão. Que eles usam essas questões também, tanto o homem quanto a mulher. Sempre tem uma história triste. Outro detalhe, conheceu alguém, falou que a ex é louca e começou a contar a história muito triste, liga um farol. Você não conhece as minhas histórias. Então, tudo bem, todo mundo tem sua história triste. Todo mundo tem, mas é como que você utiliza da sua história triste. Eles utilizam a história triste para vítimas se penalizar. Não, eu uso como stand-up comedy mesmo. Minha vida então, ótimo. É para dar risada. Então, é ótimo. Então, assim, o abusador, ele sempre vem numa máscara de coitado. Porque eu fui abusado, porque a minha mãe isso, meu pai aquilo, minha ex aquilo outro. Usa um trauma de infância. Sim, total. Assim. Todos têm. E se a gente for mapear, é quase a mesma história, tá?
Quando eu falo do meu ex, as pessoas falam assim, nossa, você está falando do meu ex. Porque é um ciclo, que é o que eu falo no livro. Se a gente consegue identificar, a gente não entra mais em relacionamento abusivo. A gente sai, a gente entende e a gente não vive mais. Que é o que está acontecendo comigo hoje. Né? Hoje, as minhas amigas me ligam e falam assim, olha, eu conheci alguém, assim. O que você acha? E aí eu acabei ficando a detetive de relacionamento abusivo. Radar. É o radar. Uma amiga minha aqui, que até mandei mensagem para ela, falando que eu ia contar a história dela. Ela me contando um pouco da relação dela. Ela namorou um ano, uma pessoa na qual ninguém imaginava. E o mais engraçado é que quem está de fora não consegue ver que o relacionamento está sendo ruim. Porque hoje em dia, Instagram, tá tudo em 1001 maravilhas, todo mundo é perfeito, todo mundo é ótimo. E quando ela terminou, que ela foi contar que, o cara, além de tratar mal os pais, que já é um exemplo já, né? Se trata mal uma pessoa, vai tratar outra. Ficava jogando na cara questão de dinheiro, pedindo muito dinheiro. Porque hoje tem até aqueles golpistas do Tinder, agora que ficou... sim. Tá acontecendo bastante. O cara é criminoso mesmo. Criminoso, mas Mas ele usa táticas abusivas. Que o primeiro capítulo... Ele joga a rede, né? O primeiro capítulo do meu livro eu falo de rapport. Rapport é o espelhamento, que é uma técnica, né, de PNL que a gente usa muito comercialmente falando, mas parece que eles nascem com esse chip instaurado já. A gente vai aprender, eles já nascem sabendo, que é esse espelhamento. Então, por exemplo, também é outra dica para quem tá vendo a gente. Assim, se conheceu alguém, aí fala assim, eu adoro Coca-Cola. A pessoa não gosta de Coca-Cola, nem que refrigerante ela toma. Eu também adoro. Nossa, eu também adoro Coca-Cola. Até toma Coca-Cola na tua frente. Quer dizer que assim, nossa, eu adoro praia. A pessoa tem alergia do sol, não suporta a areia. Fala assim, eu também adoro praia. Mas isso aí então, já isso é um espelhamento. E aí você, a vítima, acaba se apaixonando por você mesmo. Porque aquela pessoa é tão ideal, que é tão parecida com você, vocês se dão tão bem, e você se apaixona pelo espelhamento de você. Olha o Narciso aí. Porque muitos abusadores são narcisistas. Entende? Então, eles usam todo esse mecanismo para eles se sentirem amados, aceitos, que a grande questão é que eles não são, né? Eles têm um buraco emocional muito grande, só que eles entendem que eles vão suprir isso abusando, tirando o que o outro tem. Outra dica, para ficar muito esperto, é assim. Abusadores, eles são, como fala, invejosos. Muito invejosos. Então, eu conto algumas, porque o livro é constituído de uma parte técnica e de histórias minhas vividas naquela história técnica, né? Então, eu vou pincelando coisas que eu vivi, porque 16 anos é muita coisa, daria um livro de 500 páginas, talvez. Então, eu vou pincelando. Então, por exemplo, eu era, na época, eu era gestora de uma instituição financeira. Então, eu tinha equipe, então era uma área comercial, eu batia meta, eu ganhava bônus, eu ganhava... Então, toda vez que eu chegava em casa feliz, já era um gatilho para ele da inveja dele tirar a minha felicidade. Eu não podia estar feliz. Como que ele fazer isso? Vou dizer. Então, eu chegava em casa feliz, nossa, minha equipe, não sei o quê, ganhei um bônus, né? E eu escrevo isso no livro, e eu fico muito triste até hoje de falar sobre isso, porque eu vejo acontecer isso diariamente, e aconteceu comigo, e as pessoas não conseguem identificar os sinais. E aí ele olhava para mim e falava assim, nossa, se você fosse diferente, talvez você não recebesse esse bônus. Como assim? Se eu não fosse loira, dos olhos verdes, eu não receberia esse bônus. Quer dizer, você não ganhou bônus por competência. Sim. Então, ele desmerecia todo o meu trabalho, jogando uma certa culpa ainda em cima de mim, de eu não ser a profissional
que merecia o bônus, que merecia estar feliz, porque eu só estava feliz porque eu tinha um biotipo padrão. Então ele queria dizer assim, se você não fosse padrão, você não receberia isso, querida. E aí aquilo me gerava uma angústia, uma tristeza, uma culpa, e ele me tirava totalmente a alegria. Então, essa é a história que eu vivi, mas observe ao redor de vocês o que essa pessoa do teu lado está te comunicando. E como um amigo pode ajudar? Porque, assim, eu já presenciei isso que você está falando. Dá até vontade de falar o nome do Não. Dá até vontade? Eu vou contar até... Sem confusão. Segura. Não, eu vou contar o caso, sim. Vamos causar um pouquinho, então. Não, você Não, eu vou contar o caso e a pessoa vai saber quem é. Que é uma amiga minha que ela estava fazendo faculdade de medicina e ela me contando que chegava para falar algo bom pro namorado. Até então o namorado pegava e falava, você tá se achando, né? Poxa, a pessoa chega querendo compartilhar um bom momento para a vida dela. Eu nem sei se ela vai ficar brava comigo, que tá contando esse negócio, porque é tão visível quem é a pessoa, pro meu ciclo de amizade, que vai ser até... E essa pessoa ficava, de uma forma, criticando, não apoiava, diminuindo, sabe? É isso, é um sinal. Então, assim, era um namorado. Se fosse um marido, entende? Se tornasse marido, esse tipo de desmerecimento, ele ia ser muito maior. Ele ia de uma conquista profissional para uma crítica para o corpo, para uma crítica como cria os filhos, de uma crítica como é a relação sua com sua família. Você nunca está adequado dentro do olhar do abusador. Você não é adequado. E aí pira a sua cabeça, porque no primeiro momento, você era quem? A melhor pessoa do mundo. Porque você viveu o love bomb. E o teu cérebro, ele quer vivenciar o que ele já experienciou. Então, mesmo que a pessoa te trate mal, você vai passar pano para essa pessoa. Você vai entrar em negação. Porque o teu cérebro só lembra do love bomb. E quando alguém vem falar alguma coisa, fala assim, não, você tá errado, não é assim. Não é assim, não. A pessoa estava nervosa, tá com problema no trabalho, porque ele sofreu traumas. Eu era essa pessoa. Não, é que eu falei alguma coisa, ele entendeu errado, ele brigou comigo, mas eu que falei errado. E a pessoa ainda te faz defendê-la. A pessoa faz você defendê-la. A gente não precisa ir muito longe. É só a gente olhar a rede social. A gente tem casais famosos na rede social, onde a mulher foi traída, foi abusada, sofreu abuso financeiro, foi traída 16 vezes, aí vocês sabem de que eu estou falando. Não, eu não sei, não acompanho isso. Não. Quem que é? Você está na mídia, pode falar. Você é famoso, pode falar. Maíra Cardi e Arthur Aguiar. A do BBB, o Arthur Aguiar foi o vencedor do BBB. Então, e como ele venceu? Então, como ele venceu? Mesmo ele fazendo todos os abusos que ele cometia, separando, voltando, ela, para agradá-lo, para continuar com o casamento, sei lá, quais eram as motivações dela, ela manipulou aqui fora todo um resultado de campanha para que ele ganhasse o Big Brother. Hoje eu vi a notícia que eles se separaram, ela já está com outro, mas tudo indica que, novamente, ela vai ser abusada. Esse negócio de termina, volta, também é? Também é. Sintoma? Também é sintoma. Não é uma regra. Por exemplo, eu, na minha história, eu terminei uma vez só, em 2019. Terminei, tirei a aliança, disse, deu. 2 dias. Eu saí de casa durante 2 dias. E aí ele foi atrás de mim, ele chorou, ele pediu perdão, ele disse que eu era a mulher da vida dele, que ele queria uma família comigo. Mas você acredita que a pessoa 2009, não 2019, 2009. Você acredita que a pessoa pode mudar? Um abusivo não muda. Não muda? Abusivo não. Não tem jeito. Vamos entender. Tóxico muda. Abusivo não muda. Porque ele tem essa postura, porque ele tem um transtorno.
E o transtorno não é doença. Entende? Ele é narcisista, ele é histriônico, ele tem um transtorno de personalidade. E ele vai repetir o ciclo. Eu disse para vocês antes de começar, eu era a segunda esposa. A primeira sofreu, eu sofri, ele está na terceira. Talvez essa ainda não esteja experimentando tudo que eu já vivi como a primeira. Mas eu já vejo coisas que aconteceu comigo. Eu vejo acontecendo. E eu dou risada. Eu falo, gente, isso aconteceu comigo, exatamente assim. Talvez ela não tenha percebido ainda, mas uma hora vai perceber. Porque eles se alimentam. Eles são essa pessoa que só sobrevivem com esse comportamento de abusar o outro, de tirar a alegria do outro, tirar o dinheiro do outro, tirar a essência do outro. Porque ele não. As pessoas abusivas, sim, as pessoas abusivas é como se elas não tivessem essência. Eles têm um buraco no meio do peito. Eles precisam preencher isso. E como eles preenchem? Sugando, manipulando, mentindo. Eu quero para mim. Que é diferente de uma pessoa tóxica. A pessoa tóxica, ela vem de uma educação tóxica, de uma religião, talvez, muito castradora, de algo que ela aprendeu. E se você aprendeu, você pode aprender diferente. Agora, o abusivo não é que ele aprendeu, ele é. Entende a diferença? Então, vamos explicar a diferença. O que é uma pessoa tóxica e o que é uma pessoa abusiva. Então, que eu posso identificar o que é um e o que é o outro. Porque assim, um tem jeito, o outro não tem jeito. É assim. Para a gente entender um pouco melhor e simples. Uma pessoa tóxica, quando ela faz uma brincadeira sem graça com você, e você mostra que você ficou sem graça, ele sente. Ele fala assim, nossa, desculpa, eu não queria fazer isso com você. Mas na cabeça dessa pessoa, essa brincadeira não foi machista, não foi assim, agressiva. Ele aprendeu assim. E ele sente que, de alguma forma, você sentiu. O abusivo, não. Ele faz uma brincadeira para te ferir, você mostra que está ferido, e ainda ele te diminui mais ainda, dizendo que você é criança, que você é infantil, que você não consegue entender uma brincadeira. Entendeu? Mais grave, é um agravante. Então, a pessoa já. tóxica é assim, é o que a gente hoje fala de, sei lá, uma pessoa que foi, um homem, por exemplo, que foi constituído num lar machista. Ele aprendeu a ser machista. Não é um desvio de caráter. É um desvio de aprendizado da sociedade, da casa que ele viveu. Ele pode ser desconstruído. Ele pode ler um livro, ele pode amar muito aquela mulher e dizer assim, nossa, eu aprendi isso, mas eu não quero te ferir. Amar? Será que isso é amor? Então, será que é amor? Porque assim, principalmente no machismo, né? Que a gente tem muitas coisas patriarcais, de que o homem manda, de que o homem é o centro das relações. Mas assim, hoje eu vejo homens que foram tóxicos, eles falam assim, eu já fui um babaca, e hoje eu estou aprendendo que não é legal ser um babaca. Então, ele era um cara tóxico. E ele começou por dor, porque de repente perdeu uma namorada que ele gostava, mas ele não era abusivo, ele era tóxico. Ele sentiu, ele falou, nossa, por que eu perdi essa pessoa? E ele foi rever. Abusivo não revê. Ele só troca a vítima. Perdi essa próxima. Porque ele não está interessado nos seus sentimentos. Ele não está interessado em melhorar. Porque a maioria dos abusivos são narcisistas. Os narcisistas são o quê? Semideus. Eles não têm responsabilidade emocional com ninguém. Eles não têm, tudo é culpa do outro. Nunca é culpa dele. Não, nunca. Esse é o abusivo. Esse é o abusivo. Nunca é culpa dele. Nossa, então tu mudou na perspectiva de Essa é a ideia. muitas pessoas aqui. Sim. Porque assim, você Tem algumas pessoas que ainda tem jeito. tem... Outras a gente já... Não, A gente só precisa acabei entender. de tirar metade de um ciclo É, aqui. a gente precisa entender, por exemplo, tem muita coisa cultural dentro dos tóxicos. Muita coisa cultural, né? Assim, até na nossa família, às vezes assim, eu tenho uma avó de 95 anos. Então, ela é portuguesa, ela veio de uma cultura diferente,
de um mundo diferente. Então, às vezes, ela faz alguns comentários bem tóxicos. E aí eu falo, gente, como é que... Ela não muda, ela tem 95 anos. Não vai mudar. Não vai mudar mais. Mas ela ouve quando eu falo, vó, não é assim. As coisas mudaram. Não sei o quê. Ela ouve, ela não rebate. Se ela fosse abusiva, ela ia me ouvir, ela ia rebater. Ela ia dizer assim, você isso, você aquilo outro. Ela ia me diminuir para que a ideia dela continuasse em evidência. O tóxico não faz isso. Entende? Claro que tem que ter a boa vontade dessa pessoa tóxica querer se transformar, né? O abusivo, ele não quer se transformar. Ele é aquilo. Se ele perder aquilo que ele é quem? O abusivo é aquele cara que vai contar uma piada homofóbica, racista, alguma coisa, e vai falar que o mundo tá chato, que não pode mais falar nada. Também. O Também tóxico pode. vai falar, opa, não, pera, essa piada realmente já não faz mais. Essa piada há 50 anos atrás eu podia contar, só que o mundo mudou. Exatamente. O abusivo vai reclamar de quem tá reclamando. É isso. E não, ele não vai só reclamar, ele vai diminuir quem está reclamando. A questão do abusivo é a diminuição do outro. É o controle que ele tem sobre o outro. Então, assim, ele só está feliz se ele está no controle. Isso também não é só em relação amorosa. Não. Em trabalho também. Família, amigos. Aquele chefe que acha que só por pagar o seu salário você está disponível 24 horas. Te manda mensagem 3 horas da manhã. Exatamente. Isso é um relacionamento abusivo também, né? Ou aquele que pega a ideia de funcionário e apresenta para a diretoria como se fosse dele. Sim, exatamente. Ele vai tirar o talento do outro para usar em proveito próprio. Exatamente. Né? Acontece. Eu não sei com o que aconteceu, sabe, assim, né? Mas... Acontece muito, porque, assim, o abusivo, ele é muito focado na manipulação. Na manipulação de tudo. Dos fatos. Ele consegue manipular uma verdade a favor dele. Depois que eu me separei, e eu comecei a relembrar histórias, eu falei, gente, como ele conseguia fazer isso de uma maneira tão rápida, né? Porque, assim, outra coisa, importante pessoas abusivas não querem que você tenha ao seu lado pessoas que possam te tirar deles. Então, assim, eles não querem a sua família, não. Ele não quer a sua família por perto, vai te isolando. Então, ele inventa histórias sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre seu irmão, sobre sua irmã, sobre aquele primo. Ele critica aquela amiga, melhor amiga, ele critica, diz, ela não é tão legal assim, eu acho que ela tem inveja de você. Porque ela não tem um relacionamento como o nosso. Eu ouvi isso há muito tempo. Ela não tem um relacionamento como o nosso. De fato, não tinha, né? O dela era melhor. Tá vendo? O cara tava certo. Entende? Então, veja como eles têm essa inteligência abusiva, manipuladora, tão rápida. Porque eles sabem o que eles querem. Isso é importante a gente detectar. A gente precisa entender o que o outro quer de você. Em todas as relações. A gente acabou de se conhecer. O que é muito rápido a gente identificar. O que você quer de mim, o que eu quero de você, num primeiro nível. Né? Conforme você vai se aprofundando na relação, você vai aprofundando isso também. Porque as relações são feitas de início de muita troca de interesses. Isso não quer dizer que seja ruim. Então, assim, tem interesses emocionais. Eu quero ser amada, eu quero ser acolhida, eu quero ser, sei lá, o que você quer? Então, assim, a gente junto, a gente troca bem ou não? Então, assim, você falou dos seus amigos, né? Porque eles brigam. E eu dei um conselho. Como que um amigo pode... Era a minha próxima pergunta. Como que um amigo pode ajudar? Então, no relacionamento abusivo, é muito delicado. Porque a vítima precisa entender onde ela está. Então, um amigo que tem alguém que está sofrendo um relacionamento abusivo, o melhor comportamento para ele é estar presente. Não dar conselho, não dizer para sair, não dizer nada. Deixa eu dizer assim, estou aqui quando você precisa. E pessoas que aparentemente só atraem esse tipo de
gente para a vida. É o para-raio de maluco. É o famoso dedo podre. Isso também. Porque tem até uma mulher que eu conheço e me doeu muito, porque o filho dela tinha 2, 3 anos de idade. Eu sei que foi perguntar para a avó assim, avó, o que aconteceu com o vô? A gente só separou. E deve ter saído uma pancadaria. Por quê? Porque ele estava já acostumado a ver a mãe dele apanhar. Criança de 2, 3 anos falar isso não é normal. E realmente, essa pessoa na qual eu estou falando, teve uns 3 ou 4 relacionamentos que já chegou até a ter prato quebrado na cabeça dela e continua. Que foi o que eu disse no começo, né? Assim, o quanto você aguenta? Então, assim, você disse não. A pessoa estrilou. Você aceitou, a pessoa entendeu que ele pode aumentar o volume desse abuso. Então, assim, o livro saiu disso, desse meu medo. Porque eu falei assim, eu não posso repetir isso. Eu não quero repetir isso. Assim, 16 anos de uma vida inteira, eu falei, eu não posso repetir isso na minha vida. E aí eu fui fazer o quê? Estudar, me aprofundar no comportamento do outro e no meu. E eu fui fazer terapia. Não só sendo terapeuta, eu me pus... Eu me pus a serviço do meu autoconhecimento. Então, entender quais foram os lugares que eu aprendi que a mulher tem que aceitar o homem, mandar ficar quieta e você ficar. Os lugares que eu entendi que eu tinha que lutar por um casamento, que eu não podia ser uma mulher separada, porque assim, eu conto no livro que tinha momentos que eu não conseguia pensar na ideia de dizer para as pessoas que eu era uma pessoa divorciada. Isso é o quê? Isso é uma crença limitante que eu tinha, que veio, que depois na terapia eu identifiquei de onde veio. Veio de falas de mulheres da minha família. De que uma mulher divorciada não era aceitável na sociedade. Não, assim, hoje elas não falam mais, porque os ciclos é muito bonito quando a gente rompe eles. E eu assim, sou muito apaixonada pela terapia e eu convido todo mundo a fazer terapia. Faz um convite para o povo aqui, olha. Faça terapia, porque o ciclo é doloroso, mas ele é incrível. Porque quando você detecta onde foi que você criou aquela crença e você ressignifica aquilo, todo mundo sai ganhando. Porque assim, hoje, as mulheres da minha família já não falam mais a mesma coisa. Que elas falavam assim, sabe a fulana? Fulana se separou. Nossa, mas ela tinha um casamento tão bom, ela não soube segurar aquele casamento. Essa frase me pegava. Ela não soube segurar. Exatamente, porque era o papel da mulher segurar o casamento. Sim. E, para ajudar, tem uma frase que hoje, eu ressignifiquei ela, mas diz assim, né? A mulher sábia é dificular. A mulher sábia é dificular. Ah, sim. Né? Então, eu pegava essa frase, que é uma frase religiosa, com essa frase familiar, punha no meu colo e dizia assim, eu não posso perder o meu casamento. Você tinha criado já essa não, crença, e outras, tinha virado um mantra já. Exatamente, e outras coisas, porque assim, eu sempre fui a difícil da minha família, eu sempre fui a respondona na minha família. Até a família te culpava. Não no meu relacionamento, mas assim, o meu modo de ser, a gente precisa entender quem a gente é, pra gente quebrar o ciclo. Entendeu? Então, assim, que leituras que eu fiz de mim e que eu fiz da vida para que eu aceitasse os abusos. Quando eu comecei a entender isso, eu fui ressignificando tudo, fui dizendo assim, eu entendi muitas coisas erradas. Só que eu mudei o meu ciclo. E, consequentemente, eu mudei a minha volta. Hoje, elas não falam mais isso. De que uma mulher separada não soube segurar um casamento. Porque, assim, eu me culpava muito. Eu falava assim, eu não posso ser separada. Eu vou ser um erro. Até que eu comecei a destruir isso. E o erro era eu viver aquilo, mostrar para o meu filho o que era um relacionamento abusivo entre o pai e a mãe. Ele ia se tornar um adulto abusivo. Isso era errado. Não eu me separar e dizer assim, agora eu dou conta da minha vida, dou conta de mim, dou conta
dos meus sentimentos sem sofrer essa violência. A gente precisa, a terapia traz isso pra gente. Só que a gente precisa se abrir, porque é doloroso demais. Hoje eu falo isso abertamente, sem culpa, sem dor. Mas quando eu fui detectando isso, doeu muito. Eu falei, gente, eu fiquei 16 anos presa num monte de crença. Sim. E assim, quais são as crenças que cada um agora que está me ouvindo tem, que está preso a uma situação de abuso? Está preso num casamento, num namoro, num pai, numa mãe abusivo, narcisista, num emprego, numa amizade. Amizade, isso é uma coisa também que a gente também tem que pôr em questão, né? Porque eu presencio muita gente que não se considera amigo só para tirar vantagem. Depois que a vantagem acaba, não é mais amigo. Mas cai naquela situação que ela falou. Diga não. Então, Para que você fala um não. mas aí, assim, a gente precisa, nestes momentos, não olhar o outro, olhar você. O que você quer de uma amizade que você está aceitando isso? Qual é o buraco emocional que você tem para aceitar uma amizade dessa do seu lado? Ah, eu sei que ele não traz o dinheiro para pagar na balada, eu já paguei 4, 5, 6, 7 mil vezes e ele sempre me enrola. Qual a necessidade que você tem de ter essa pessoa como sua amiga? Porque aí na terapia muda o foco, né? Muda o ponto de vista. Não é mais sobre o outro, é sobre você. Sim. A gente pelo menos parcialmente culpado do que acontece com a gente. Eu não sou dessa linha, sabe? De dizer quem é o culpado, quem não é o culpado, o que é o certo, o que é o errado. Você tá colocando a culpa na vítima. Aí você tá pondo culpa na vítima, porque não é sobre culpa. Essa palavra culpa é uma... difícil mesmo. Até com amizade mesmo, você sente falta da pessoa. Às vezes você sabe que a pessoa é uma pessoa que te faz mais mal, igual o relacionamento de namoro. A pergunta é, por que Como você não sente consegue? falta? Entende? A pergunta é, Por quê? então, por que eu estou sentindo falta dessa pessoa? Se ela me traz isso, e eu ainda estou aqui. Você quer ser o quê? O melhor amigo do mundo? O primeiro passo para você começar a errar é querer agradar todo mundo. Exatamente. E se desagradar. Então, é assim, outra dica, assim, o quanto que você está começando uma relação, ou está numa relação, e o quanto você necessita agradar o outro para ser visto. Porque entra nesse lugar. E fora o seu caso, qual foi o objetivo a vivenciar assim? Contei aqui já vários que eu já presenciei. Mas se você, fora o seu tá aqui no livro. A gente vai divulgar, vai colocar nos links. Mas de gente próxima a você, qual foi a cena assim que mais te marcou? Teve alguma? Hoje para mim é mais desafiador falar, porque eu lido com tantos, mas assim, eu acho que o que mais me abala hoje, ainda, tá? É quando o relacionamento já chega na violência física. Já é complicado. E eu tenho muitos casos. Elas chegam para a terapia muito destruídas. Assim, no primeiro contato, elas falam assim, preciso de ajuda, já me mandam as fotos dos roxos, do sangue, dos pontos, sabe? Então, isso... Já viu o crime, poxa. Mas então, a Lei Maria da Penha, o amigo pode denunciar? Ou tem que ser só quem sofreu? Pode vizinho, Qualquer pessoa pode denunciar. Inclusive, agora tem uma lei... Tem uma lei agora que, inclusive, se você presencia, se você tem conhecimento de que existe uma situação de agressão, violência doméstica no seu prédio, você é responsável por fazer aquela denúncia no seu edifício. Sabe, o responsável ali, o síndico, alguma coisa, alguém tem que denunciar. Não pode simplesmente, não, o casal tá brigando, deixa eles lá. Então, aquela frase de em briga de marido e mulher não se mete a colher, mete sim. Não, mas a gente... então, existe também esse conceito, né? É que, para mim, eu não tenho mais esse conceito. É porque eu vejo o abuso caracterizado no físico, né? Isso, para mim, como mulher, dói muito. Mas a gente falou assim, mas isso já é um crime. Mas o abuso psicológico também é crime. Só que isso ninguém vê. Você não vê um abuso psicológico. Você só sente. Já está na Lei Maria da Penha. Abuso psicológico é crime. Abuso moral é crime. O que seria, um exemplo para quem está aí assistindo a gente?
para ela poder identificar, para ele poder identificar, para as pessoas poderem identificar o que é um abuso psicológico. O que caracterizaria? Alguns exemplos, assim, para o pessoal Sim. entender. Eu vou, antes de eu explicar, lá no meu Instagram, adrianacaíro.oficial, no link, tem 2 e-books gratuitos. Uhum. Um é sobre abuso, tem todos esses tipos de abuso e eu explico cada um deles. É gratuito, é só baixar. Eu adoro coisa gratuita. Tá lá, tem dois. Um chama manipulação Uhum. e o outro, 5 tipos de abuso. Os 2 estão lá gratuitos, só baixar. Então vamos lá. O que é um abuso psicológico? E eu vou falar isso de uma forma bem sutil. Porque o evidente, eu falo muito sobre isso. O que é sutil e o que é evidente. O evidente está claro. A pessoa te deu um olhar que te fuzilou, é um abuso psicológico, você retraiu. Então está evidente. Agora, o sutil. Eu vou contar um caso. Vocês vão entender. A pessoa me procurou e falou assim, eu conheci alguém, e a pessoa veio no feriado me ver, era de outro estado e tal. Tá bom. Aí eu falei, tá, e como é que foi? Foi tudo lindo, maravilhoso, mas eu fiquei desconfortável com algumas coisas. Isso era uma pessoa que já tinha lido meu livro e já passava comigo. Aí a pessoa falou assim, sabe, eu perguntava dos outros relacionamentos da pessoa, e ele falou assim, fulana era maravilhosa, fulana era incrível, fulana era loira, dos olhos verdes, um corpo lindo, era de tal profissão, totalmente diferente dela. Mas aí ela se sentia meio desconfortável, porque ela falava assim, cara, eu não sou assim. Então eu não estou à altura das mulheres que esse cara teve. Ele já estava fazendo abuso psicológico ali, deixando ela diminuída para ele poder fazer o que ele queria depois. Do tipo, quando ela ia se olhar no espelho, ia falar, poxa, eu não sou tão para ele, então eu preciso fazer outras coisas cria uma insegurança, né? Uhum. Já começa a alimentar a insegurança. E é sutil. Você viu como é sutil? Sim. É muito sutil. Aí depois ele vai aumentando. Eu não vi muita sutileza nesse negócio, não, meu. Não, fica elogiando a ex, assim. Então, mas assim, num papo informal, né, onde você acabou de me conhecer. A gente talvez fique, talvez não fique e tal. Então, você perguntar, como foi os seus relacionamentos? O João era incrível, era musculoso, 3x4, não sei o quê. E aí você tem outro beauty. Aí você fala, nossa, será que essa mulher vai gostar de mim? Será que eu estou à altura dessa mulher? Serve para os 2 lados, entende? E isso foi gerando nela um desconforto e dizendo assim, e ela verbalizou, ela disse assim, Adriana, era totalmente diferente do que eu sou. E aí eu olhei para ele e falei assim, o que então eu vou dar para ele? É o que você viu em mim, né? Exatamente. E aí depois ela foi contando outras coisas que foi se desenrolando desse primeiro love bombing, bem rápido, e desse abuso psicológico. Que aí ele começou a pedir coisas, né, principalmente sexuais, que colocou ela nesse lugar. De dizer assim, eu não sou tão linda como a outra, então eu vou... Então você vê como eles sabem manipular? Então, abuso psicológico é onde tudo começa. Contar histórias tristes, entendeu? Quando é esse abuso financeiro, então. Nossa, o que mais tem? É homem abusivo e mulher abusiva sugando financeiramente as pessoas. Entrega o cartão de crédito, entrega. Eu também vivi isso, e assim, hoje como a gente vai vivendo as coisas e não percebe, né? Eu conto que quando eu comecei esse relacionamento, eu tinha carro e ele não tinha. Eu sabia dirigir, eu não sabia. Eu ensinei ele a dirigir. Depois de uns meses, poucos meses, talvez, ou 10 meses de relacionamento, eu contei do emprego, né? Sim. Então, aí a história era a seguinte. Ele trabalhava em outro bairro, então a gente ia de carro até o meu trabalho, ele me deixava, e ele ia pro carro até lá.
Então, quando eu percebi o que estava acontecendo, eu já não dirigia mais o meu carro, eu já estava indo e voltando de metrô, e ele dizia que eu não sabia dirigir. Mas foi você que ensinou, gente. Você ensinou o cara. Abuso psicológico com abuso financeiro. Porque ele já estava dono do meu carro. Entende? Ele já ficava com o carro. E o carro já não era meu. Afinal de contas, eu trabalho mais longe, você também nem dirige tão bem assim. Então, entende como vai acontecendo a coisa? Uma palavra que você deixa passar, isso se torna lá na frente uma bola de neve. Então, é o que eu falo, assim, o volume do abuso aumenta quando você não se posiciona. E não é só se posicionar para discutir. Porque se você tiver um relacionamento só para discutir, não tenha. Ninguém precisa de um relacionamento para ficar discutindo. Relacionamento não é para isso. Ou é? Não, de jeito nenhum. Mas a gente entende que é. Porque a gente não vê relacionamentos saudáveis à nossa volta, como eu já falei. A gente vê casais brigando, um de bico com o outro, um gritando mais com o outro, um pressionando mais com o outro, um fazendo chantagem com o outro. É isso que a gente vê. Como se fossem duas crianças se relacionando. Criança não faz isso. Birra. Agora eu pergunto, qual a necessidade que nós adultos temos de ter relacionamentos cheios de birras? Porque a gente aprendeu assim. Tem casos na minha família, assim, da mulher querer uma geladeira nova. E aí o cara fala assim, eu não posso agora, não sei o quê. Ela fica mais sem falar pra mim. E a presença? Isso tem nome, tá no livro, chama Tratamento do Silêncio. É um abuso psicológico gravíssimo. Aí o cara vai lá, reformula a casa inteira, compra TV, compra sofá, compra cortina, compra não sei o que, dá 6 meses, ela Dá 6 meses, imagina. divorciou. Nem divorciou, daqui 3 meses ela tá pedindo outra coisa. Ela tá pedindo outra coisa. Ela tá pedindo para você mudar para outro país. E se você não for, você não ama. Você não me ama. Assim, a gente precisa viver relacionamento assim. Isso é amor. Por isso que o livro chama Parece Amor, mas é abuso. A gente identificar realmente o que é amor, o que é abuso. Entende? Qual a necessidade que a gente tem de viver isso? Então, que necessidade eu, por exemplo, tive de viver 16 anos numa relação tão ruim, sendo que hoje eu não tenho essa relação e eu tô tão bem. O que mudou? Você. Exatamente. Bem, Adriana, vou pedir para você fazer suas considerações finais. Mas já, gente, a gente nem respondeu a pergunta do povo aqui. Mas a maioria das perguntas A gente já ficou respondeu? óbvio. Me mandaram aqui assim, o meu namorado reclama da minha roupa. Isso é abuso ou não? Então, isso depende. Isso pode ser um cara tóxico que aprendeu que a mulher tem que usar X modelo de roupa. A questão é, se você falar, eu vou com esta roupa, eu não vou trocar roupa, o que ele faz? Ele quebra a casa, ele dá um soco na mesa, Fica ele emburrado. xinga. Se ele ficar só emburrado. Não, se ele ficar só emburrado e for uma coisa momentânea, é uma tudo coisa bem. tóxica. Ele está inconformado porque ele aprendeu que a mulher tem que sair coberta e ela não está indo coberta. Se isso não gera nela um abuso diretamente, ele não diminuiu ela, ele não disse que aquela roupa ela ficou horrorosa, que é para pôr uma que é mais fechada, que ela fica mais bonita, que isso é uma manipulação. Ela não fica mais bonita. Ele só quer que ela cubra o corpo, porque para ele não quer expor a mulher dele, que aí ele acha 1000 coisas. Mas tem mulher que acha que ele tá com ciúmes de mim, Então, olha, ele gosta de mim. Exatamente. Ele demonstra ciúme porque ele gosta. Essa é a romantização do abuso. Que a gente precisa tirar isso da gente. Eu também já fui essa mulher que achava que o ciúme que ele tinha de mim era porque ele me amava. Não, ele não me amava, ele me controlava, ele me abusava. E eu lá, toda boba, achando que aquilo era meu príncipe encantado. Não era. Era um sapo que nunca virou príncipe.
Só que eu fiquei lutando ali, ó. Então, deixa eu pegar uma pergunta que mandaram aqui no YouTube, para dizer o seguinte, ó. Antigamente existia mais intimidade entre um casal. Hoje ficou muito difícil porque as pessoas nunca sabem o que é abusivo. Esse medo está em todo lugar. Explique até que ponto a intimidade é abusiva. A intimidade pode ser abusiva. Tipo hoje, por exemplo, com rede social, com WhatsApp, etc. É porque e tal. tá disforme o conceito de intimidade, né? Porque o que é intimidade? Precisa entender o que essa pessoa entende sobre intimidade. Como que tá difícil ter intimidade? Intimidade é algo construído. Como o amor é uma coisa construída. E a gente acha que não. Ele olhou um pro outro e eu te amo, você me ama, vamos ser felizes para sempre. Intimidade é uma coisa construída. Então, assim, entender o que é essa intimidade. Intimidade é uma coisa falada. O que você gosta, o que eu gosto. Como que a gente vai viver a nossa vida. Entende? Isso não tem nada a ver com a mídia. Lógico que hoje o povo põe tudo na internet e parece que a vida dos outros é muito melhor que a nossa. A grama do vizinho é sempre. Exatamente. Sempre foi. Agora, então, piorou, né? A gente vê mulheres lindas na internet que não tem defeito nenhum, daqui uns meses ela aparece, né, uma Maria da Penha, que é uma protetiva. Aí você fala, nossa, eu nunca imaginei que esse casal fosse acontecer isso. Então, assim, precisa entender o que essa pessoa entende como intimidade. Porque intimidade, para mim, tenho como conexão. Então, assim, o quanto esse casal tem conexão, o quanto eles estão juntos, o quanto eles querem construir uma relação, ou simplesmente é mais um. A gente se conheceu, a romantização chegou, a gente se ama, a gente vai ser feliz para sempre, mas aí não conversa, um não se abre para o outro, um manda e o outro obedece. Não, eu quero assim, se não for assim, então isso não é intimidade. Isso aí também entra nas questões abusivas. Quando só um ordena, né, quando não tem dois, só tem um na relação, aí eu não tenho mesmo intimidade. Porque assim, chegou um momento que eu não tinha mais intimidade. Se é que eu tive algum dia, né? Eu pensava que eu tinha intimidade, mas chegou um momento que eu estava sozinha numa relação. Eu não tinha intimidade. Porque eu era extremamente manipulada, eu não sabia quem ele era e nem quem eu era naquela relação. Então, eu não posso dizer que eu tive intimidade. O que é intimidade? Ficar nu, ter relação sexual? O que é intimidade para essa pessoa? Precisa entender. Porque, para mim, intimidade não é só um ato, né? É essa conexão, é o quanto as almas, aqueles seres, estão dispostos a ter uma relação aí que contribua para a vida de cada um, porque se só um doa para a relação, isso não é uma relação, é um ato único, né? Você fica ali dando para o outro o que ele exige que você dê. Tempo, dinheiro, atenção e tudo mais. Então, precisa entender o conceito de intimidade. Entendi. Ó, vamos encerrar então, que já são o quê? 9:10. 9:10. 9:10. Por favor, suas considerações finais. Segura até seu livro para mostrar. Merchan, por favor. Livrinho. Aqui. Essa aqui. Nessa. Aí. Bom, minhas considerações finais, eu acho que eu já falei muito aqui. É que, seja o que você estiver vivendo, se é tóxico, se é abusivo, se não é funcional, busque informação. Busque informação do que você está vivendo, busque terapia, busque o autoconhecimento e acredite que tem sim vida feliz após essa situação difícil que você possa estar vivendo, né? A minha história, infelizmente, não é a única. Nesse momento, nesse exato momento, nós temos milhares de mulheres, de homens, vivenciando relações não funcionais, vamos dizer assim. E aí elas podem ser caracterizadas como tóxicas, abusivas, seja lá o nome que for. Mas você não precisa viver isso. Você pode e merece ser quem você é, feliz, alegre, vibrante. Se você está numa relação que você mais chora do que você sorri, para e pensa. Esse é o meu recado.
Seu recado, Kleber? Eu vou só agradecer pela presença da Adriana, do Rafael, todo o suporte aqui que o Leandro dá para a gente todas as lives, e agradecer para quem assistiu a gente até agora. Óbvio, é um assunto complexo, um assunto longo, não vai se esgotar em 1 hora, mas ela já deu assim, vários pontos principais para vocês prestarem atenção no que vocês estão vivendo, ou prestar atenção no que algumas pessoas próximas a vocês estão vivendo, porque quem está de fora consegue ver melhor. Então, leia um livro, entre lá no Instagram dela, adrianacaeiro.oficial. Ela diz que tem 2 e-books lá para vocês baixarem gratuitamente. Leiam o material, acessem, né, pesquisem. O Instagram dela também está disponível para vocês enviarem mensagens e tal, né, pedir um suporte para ela. Esse é o trabalho dela, na verdade. Né? Então, fique à vontade e não tenham em mente de que o assunto se esgotou em 1 hora. O assunto é muito complexo. Isso aqui foi, a gente assim, tocou a superfície. A gente tocou a superfície do negócio, tá? O negócio é muito mais pesado. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Semana que vem temos mais uma. Aí a gente já anuncia o que nós vamos fazer, sempre trazendo conteúdo relevante para vocês, tá bom? Valeu, gente. Até mais. Bem, agora então as minhas considerações. Manda bala. Bem, o que eu pude entender sobre tudo isso é que relacionamento é para somar. Se está subtraindo, já presta atenção que não é a pessoa talvez para você. Só no Brasil a gente tem 200 milhões de habitantes. Então não pensa que vai ficar sozinho, porque a gente sempre tem um recomeço, né? Outro errado. E qual é a questão de estar sozinho? Se você está acompanhado, sofrendo, por que não estar sozinho feliz? Melhor sozinho do que mal acompanhado, conforme o ditado. Então é isso. Se você está se sentindo que está tendo um relacionamento onde está tendo grandes perdas, as pessoas estão tentando te mudar, está te agredindo fisicamente, o psicológico é mais difícil a gente observar porque, como a própria Adriana falou, é uma coisa que é uma montanha-russa. Então, da mesma forma que te elogia, logo em seguida te detona, depois te elogia de novo, e a nossa cabeça sempre vai pensar que a pessoa está passando por uma fase, mas é uma fase que ela não precisa tirar nada de você. Então, a única coisa que eu tenho para falar é isso. A gente vai tentar chamar... Vamos tentar chamar sobre crime contra a mulher, outras coisas. A gente vai tentar... Sim, dá para falar sobre violência, sim. E outros temas. A ideia desse podcast é abrir a mente, por isso que o nome é Perspectiva. Tentar não só um assunto, a gente vai voltar mais para frente, os próximos assuntos aqui vai ser variado. Mas é isso, gente. Muito obrigado por assistir até agora. 1h15 de live. E um grande abraço a todos. Encerrou. Tem muitas. Fechou? Fechando aqui. Mas tá no mute já. Só nesse e-book que eu